Olá galera, tudo bem com vocês? Então hoje, passado a nossa primeira prova, a nossa P1, nós vamos dar continuidade ao conteúdo de Sociologia, tá? E nós já falamos sobre as definições de poder, já falamos da distinção entre poder e dominação, e hoje nós vamos aproximar um pouco mais o conceito de poder da política, do conceito de política. E eu também vou fazer uma certa aproximação de alguns outros conceitos que eu vou apresentar para vocês aqui, pensando no contexto da contemporaneidade, sobretudo em relação ao Brasil, tá? Então a primeira coisa que nós devemos saber é que o poder é o principal objeto de análise da política, sendo a política uma palavra grega que vem lá do conceito polis, né, cidade-estado. Então, pensar a política é pensar o poder. Não é possível pensar a política para além das relações de poder. Então as relações de poder, elas permeiam todo o jogo político. O que faz a política então? A política, ela vai determinar as regras desse jogo para que o poder ele seja utilizado em maior ou menor intensidade. Então, por exemplo, numa situação de fragilidade social como a nossa, muitas vezes as pessoas psicologicamente clamam por medidas intervencionistas, e não digo só em intervenções militares de forças armadas, mas de ações que sejam mais urgentes, mais imediatas, quando na verdade as coisas são muito mais complexas. Portanto, é necessário que exista um corpo político, e este corpo político ele não é só composto de profissionais da política, mas também de cidadãos que participam da política, tá? Então, por que é necessário esse corpo político? Para mediar a intensidade desse poder. Então, manifestações de rua, por exemplo, elas fazem pressão em relação ao funcionamento do poder. Obviamente que muitas vezes a cúpula do poder não está conectada com essa motivação social. E aqui, para exemplificar isso, vamos pegar a Revolução Francesa. Luís XVI, juntamente com Maria Antonieta, que era vinculada ao reino austro, o reino da Áustria, no período que antecedeu a Revolução, eles estavam basicamente ignorando todo o clamor popular. Então, em decorrência disso, 99% da população naquele instante se revoltou, se rebelou contra o poder instituído, o poder vigente. Então, é necessário que o poder seja equilibrado por várias forças, não por uma única força, porque se for desta forma, muitas vezes a reação ela pode ser muito mais exacerbada, muito mais crucial em termos de mudança social. Muitas vezes isso também é necessário, por isso que as revoluções elas acontecem, ou ao menos são promovidas, tá? Então, para entendermos essa relação de poder, eu trouxe aqui dois conceitos que eles são vinculados muito à política contemporânea. Lembre-se lá que existiam várias formas de poder, nós vimos isso no ano passado: democracia, aristocracia, oligarquia. Então, tentem lembrar um pouco desses conceitos. Lembra que eu falei que democracia vem de demos, povo, kratos, poder, então poder do povo, ou aristocracia, aristos, melhores, kratos, poder, o poder dos melhores, e assim por diante. Também falei da anarquia, que seria a negação de um poder centralizado, não do poder como um todo, tá? E aqui eu vou trazer dois conceitos que talvez vocês não tenham contato até agora, mas são muito importantes para nós entendermos, sobretudo, a nossa política aqui, que aplica, que se utiliza destes conceitos historicamente falando, não só agora, mas desde muito tempo, desde o início da República e até mesmo lá no Brasil Império, essas práticas elas foram utilizadas. Então, a primeira delas aqui é o clientelismo. Como a própria palavra diz, vem de cliente. E o que é o clientelismo? O clientelismo é uma relação entre quem está no poder e quem depende dessas relações de poder, no sentido de, eu preciso que alguma coisa externa a mim, que escapa a minha habilidade, seja feita. Porém, eu quero saber como isso está acontecendo e eu quero, de certa forma, patrocinar isso. Então, o clientelismo já era observado no Império Romano, quando os plebeus, os fazendeiros, dependiam dos patrícios, que eram os senhores, os aristocratas. Esses plebeus passavam a serem clientes que recebiam um patrocínio, recebiam
uma ajuda de custo, ou seja, uma ferramenta para trabalhar na lavoura, seja um pedaço de terra. Então, desta maneira, ambos estavam obrigados a prestar auxílio quando eram solicitados. Isso aqui se estendeu depois para a dinâmica feudal da pós-queda do Império Romano, que aconteceu no século V, em 476. Então, a partir do surgimento do feudalismo, lá pelo século 7 e 8, com mais consolidação do feudalismo, existia uma relação ali entre sucerano, né, o senhor feudal, e o vassalo, que era uma espécie de cliente do sucerano, tá? E nesse sentido, essa relação, essa interdependência forma o que nós chamamos de clientelismo. Isso acontece ainda hoje? Acontece. Por exemplo, nós temos uma bancada ruralista no poder lá entre os deputados. Elas foram eleitas a partir de apoio de campanha, né, de verba de campanha que é privada, ou seja, uma vez que eles são eleitos, eles estão lá para representar quem? O povo, toda a população? Teoricamente seria, eles estão lá para respeitar toda a população, porém eles estão lá muitas vezes para trabalhar e criar projetos de leis que beneficiem apenas um grupo. Ou seja, qual que é esse grupo? O grupo dos fazendeiros, daqueles que têm terra, dos detentores de propriedades rurais, né, dos latifundiários. Então, isso é uma espécie de clientelismo. E daí, para responder a este clientelismo, como isso não é regularizado dentro da nossa Constituição, é possível existirem essas organizações, outras clientelas passam a existir como forma de reação a isso. Então, por exemplo, você tem uma bancada também que vai pensar em projetos para o sem terra, para a reforma agrária, tá? Então, sempre vai ter um cliente e um outro, ou vice-versa, que vão estar lutando por esse espaço político, né? Esse espaço vital dentro da política. Isso se traduz também, no caso da nossa democracia, pelo intercâmbio de votos. A ideia até do voto de cabresto, onde você prometia alguma coisa para as pessoas para que elas votassem em político X ou Y. E também na nossa própria estrutura política, existe uma coisa que ela é bem velada, porém ela é legal, que é a ideia de que um político, uma vez que ele recebe o tanto de votos, né, no caso um deputado ou um senador que recebe tanto de votos que já foi necessário para ele ser eleito, aqueles votos a mais, aqueles que ele não precisou para se eleger, vão para a legenda. Quem que é a legenda? A parte do partido dele. Então, muitas vezes um governante ele também governa para o partido. Isso também se traduz em uma prática que se originou lá na Revolução Francesa, que é a ideia do centrão. O que é o centrão? O centrão são os partidos fisiologistas que eles acompanham o poder independente da ideologia. Então lá na Revolução Francesa existiam, por exemplo, os girondinos, que eram mais à direita, mais conservadores, que apoiavam a monarquia, e os jacobinos, que eram mais à esquerda, que pensavam numa reforma republicana. Daí existiam ali os cordeliers, que eram um pouco mais à esquerda, e os planiciers. Os planiciers, eles eram centrão, eles estavam na planície da Assembleia Nacional, acima, como acho que vocês já viram esse tema na aula de história alguma vez, e eles eram parte do centro, fisiologistas. Isso existe também na organização republicana, partidos que eles não são nem de esquerda nem de direita, eles apenas esperam apoiar o próximo governo organizado. Então, dito isso, pessoal, espero que tenha ficado claro, a ideia do clientelismo é muito presente e é importante que nós também tenhamos uma atenção com relação às pessoas que nós colocamos no poder. Quem eles representam? Será que ele representa a minha pessoa com o discurso dele? Será mesmo? Ver o histórico desse candidato, a quem ele está vinculado, quem está financiando a sua campanha. Tudo isso é muito importante, ok, pessoal? Outro conceito que eu quero trazer para vocês é a ideia de corporativismo político. Então, a ideia do corporativismo, ela inicialmente lá no final da Segunda Guerra Mundial, aliás, no início do século XX, vai também se estender para o final da Segunda Guerra Mundial com o Plano Marshall, né, que vai conectar a economia. O corporativismo aparece com a intenção de criar blocos econômicos mais efetivos relacionados ao poder. Então seria uma via de intervenção do mercado dentro do poder. O mercado ele seria algo que sobressairia em relação ao poder, sendo o poder defendendo apenas a manutenção do mínimo para o funcionamento do mercado. Então surge com essa intenção de enxugar
o mercado. Porém, não acontece isso. Por quê? Porque antes de acontecer essa aproximação entre os representantes do mercado, no caso, os burgueses, os comerciantes, antes de acontecer isso a todos os níveis, desde o pequeno burguês até o burguês de mais expressividade econômica, antes de acontecer tudo isso, ocorrem monopólios. E uma vez que existem monopólios, ou seja, grandes empresas, conglomerados econômicos, uma vez que eles se juntam ao poder instituído, né, ao Estado, possivelmente vai se criar um oligopólio, uma grande corporação que vai, de certa forma, fortalecer a divisão de classes, ignorando boa parte da sociedade e exaltando outra parte. Vou dar um exemplo para vocês. O que vende mais? A carne de da grande indústria de matadouros, no caso, nós sabemos quais são, não vou citar o nome aqui, ou uma chácara que tem ali uma criação pequena de animais que distribui isso para a região. Quem vai ter mais vantagem? A corporação, porque ela vai ter toda uma rede de distribuição, e essa rede de distribuição ela também é articulada junto com aquilo que nós chamamos de lobby. Tá? O que é o lobby? Daí, eu quero que vocês pesquisem sobre esse conceito mais a fundo, mas eu vou aqui, resumidamente, dizer que o lobby é um representante de uma corporação ou do mercado financeiro que vai se inserir dentro do poder, seja por meio de uma conversa, de um jantar com algum político, seja por meio do patrocínio deste político, né, no caso, o financiamento de campanha, seja através da própria candidatura de alguém que é notório no mercado financeiro ou no mercado como um todo. No caso, o presidente dos Estados Unidos hoje, né, o Trump ele era notório dentro do mercado financeiro por conta de ser uma pessoa que tem uma riqueza, que faz parte do grupo dos milionários acho que até dos bilionários dentro dos Estados Unidos. Então, por que ele vai entrar no poder? Por que ele vai acessar o poder? Porque as pessoas que têm dinheiro, elas não precisam mais de dinheiro, né? Elas têm dinheiro já o suficiente para gastar em 10 vidas. Porém, quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais poder ela tem. Então, a partir do momento que alguém do mercado financeiro, do mercado como um todo, se insere na ala estatal, no poder instituído, de certa forma ele quer aumentar não só o seu dinheiro, mas também o seu poder. Então isso é uma coisa que nós devemos dar atenção também. Ok, pessoal? Então, a princípio é isso, galera. Na próxima aula eu vou falar um pouco ainda sobre o presidencialismo e o parlamentarismo, e eu vou voltar a falar um pouco disso porque eu vou falar do presidencialismo de coalizão. O que é essa coalizão entre forças? Também vou falar um pouquinho dos três poderes novamente, tá? Então, a próxima aula eu vou dar uma atenção a isso, ao funcionamento dos três poderes aqui nas repúblicas que nós conhecemos, no caso do Brasil, e vou comparar com outras organizações republicanas também. Ok, pessoal? Então, é isso. Espero que tudo tenha ficado claro. Surgindo dúvidas, vocês podem me encaminhar. E até a próxima. Um abraço.